sempre ao essencial, porque o Vaticano II quis tirar o pó da Igreja e abrir para nova realidade. Fez lembrar aquele pai que vivia sozinho com a mulher e a mulher morreu, eram pais de 10 filhos, que é certo é que quando receberam um telegrama de que a mãe tinha morrido, voltaram, cada um trazia o seu ramo de flores, foram colocando em cima do caixão, foram colocando de tal maneira que o último, quando chegou, já não via a mãe. E então o pai bateu as palmas e disse para os filhos, com a mesma alegria, com a mesma boa vontade, com a mesma veneração com que trouxeram estas flores para a vossa mãe, retirai-as todas para que o vosso irmão mais novo que acaba de chegar possa ver o rosto da vossa mãe. Assim fomos nós, começámos a retirar muito lixo, muitas devoçõezinhas, muitas coisas da nossa vida e fomos para o essencial, que era Cristo, a Igreja e os sacramentos. Incluíamos também Nossa Senhora, começámos a anunciar que ela era a primeira cristã. O essencial era isto, guiados pela Palavra de Deus, incluído no programa fundamental, que era plena Eucaristia Dominical, Palavra de Deus diariamente e compromisso apostólico no desenvolvimento do reino na Igreja. Foi essa a tónica principal do nosso movimento. Não podemos esquecer que vivíamos num tempo de ditadura em que não havia liberdade e era tudo muito rigoroso. Então os jovens começaram logo por se preocupar com a liberdade, estudar a liberdade, viver a liberdade com responsabilidade, é claro, e começou-se a ver até a própria criação em que o homem foi feito livre. Tudo quanto era sobre liberdade, a gente estudou. E por isso começámos realmente a colocar essa tónica de liberdade logo no encontro inicial, em que as pessoas precisavam de alimentar uma liberdade sã, uma liberdade que fosse capaz de fazer gente com as tónicas próprias da humanidade. A simplicidade foi uma tónica muito importante para nós. Naquela altura as regras sociais eram bastante rígidas, e então nós optámos pela simplicidade de vivência, porque era isso que os jovens queriam, era viver na simplicidade. Portanto, e é isso uma tónica que passou a todas as coisas, até à própria liturgia. Isto não podemos esquecer que estávamos no pós-Vaticano II, em que tudo ia para a simplicidade, os bordados desapareciam, as rendas desapareciam, e, portanto, entramos no artesanal, dava-se valor ao que era artesanal, ao rural, e então os jovens agarraram-se muito a essa palavra de simplicidade e começámos a pôr tudo isso em prática. De tal maneira que na nossa casa a gente passou a fazer os nossos móveis, coisas muito simples, e a simplicidade entrou na nossa vida de tal maneira que nós começámos a pôr em prática na maneira de trabalhar, na maneira de vestir, na maneira de ornamentar a casa. O artesanal e a simplicidade apareceu em tudo. A gente começou a andar de um modo simples, a ir para as festas de um modo simples, de maneira que as pessoas vissem que nós éramos diferentes. Depois do Vaticano II, uma coisa que foi revolucionária foi o ecumenismo. Até ali, as outras religiões eram como se fossem o demónio. E agora aparece uma nova tónica, que é a tónica de nossos irmãos separados, aparece esta ideia, e então a vontade de fazer a Igreja Única de Cristo, a vontade de viver em comum, conhecer os irmãos separados. Nós fomos os primeiros a convidar um pastor protestante a vir fazer palestras para nós, para que a gente quebrasse barreiras e começássemos a viver uma época diferente, a época pós-Vaticano II. Ora, uma coisa também que vincou muito foi a verdade e a autenticidade. A gente vivia numa sociedade de mentira. Os jovens estavam muito agarrados à verdade, à autenticidade. E, portanto, a verdade começou a insistir dentro do próprio movimento. E de que maneira? Porque o que era verdade era autêntico. E a autenticidade de todas as coisas era muito importante para nós naquela época. É preciso ver que estávamos a sair de uma civilização completamente diferente, que era anterior ao Vaticano II. Uma sociedade em que havia a hipocrisia no relacionamento humano, os jovens começaram a valorizar precisamente a amizade e a confiança mútua. E aí começou a nascer amizades sinceras que ainda hoje persistem e uma confiança mútua e de ajuda mútua também.
essa amizade é uma coisa característica, precisamente no nosso movimento, em que as pessoas criam elos de ligação entre si, de amizade, que perduram para a vida. Os jovens muitas vezes pensavam que ir para a igreja era ir para uma coisa triste, beata, piegas. E então a tónica de festa e de alegria começou a aparecer. E quando as pessoas começaram a ver que afinal ser cristão não era preciso ser triste, mas que podia ser alegre, que a nossa religião era uma religião de alegria, mudou muita coisa. E esta tónica de festa entrou, e de que maneira? Portanto, de tal maneira que os jovens nunca perderam esta tónica. Na época de ditaduras em todo o mundo, praticamente, e nós, além da ditadura, tínhamos a guerra colonial. Então os jovens ansiavam por uma paz, porque sabiam, sobretudo os rapazes, sabiam que eram carne para canhão. E queriam estudar a guerra, queriam estudar a ditadura, queriam estudar a paz, queriam fazer precisamente a objeção de consciência, que não era permitido, e estudámos muito a paz. E então a paz era um slogan para nós, até que apareceu a palavra Shalom, num dia dedicado à paz, proclamado por Paulo VI, e como tínhamos uma equipa de jovens que ajudavam a fazer a homilia, fomos ver como é que se devia falar ao povo sobre a paz, porque estávamos a ser perseguidos pela PIDE. Então, depois de estudar vários livros homiléticos e bíblicos, chegámos à conclusão que se chamava Shalom. E os jovens disseram, olha, é falar sobre o Shalom, dizer o que é o Shalom para esta gente, e escreveram um cartaz muito grande, dizendo isto: se queres a paz, luta pela justiça, que era uma frase de Paulo VI. E assim se falou, fez a homilia sobre a paz, de tal maneira que isso entrou depois dentro do arquétipo geral do movimento, do encontro inicial, e todos começaram a saudar com a palavra Shalom e a viver esse ideal de paz, de procurar realmente paz interior consigo, com os outros, com Deus. Que os jovens diziam muito é que não sabiam rezar, que não iam para a igreja porque não sabiam rezar, e estavam habituados a ouvir aquelas orações piegas, orações complicadas, de palavras difíceis. E a gente começou logo a explicar que a oração era rezar a própria vida, a oração encarnada na vida. E assim eles começaram a falar da sua própria vida a Cristo, começaram a viver um clima de oração totalmente diferente daquilo que se vivia naquela época. E por isso entrou essa tónica de oração encarnada na vida. Dava-se vários exemplos. Um dos exemplos que a gente dava naquela época era aquela mulher que, vaidosa, comprou uns sapatos muito apertados e que fez calos e que entrou na igreja e começou a rezar a Nosso Senhor, a falar a Nosso Senhor: ó Senhor, eu tenho estes calos e estou a sofrer, ajuda-me a suportá-los, ajuda-me a acabar com a minha vaidade. Enfim, e começa a falar sobre os calos. Era a oração. Pois foi isso que os jovens aprenderam e começaram a pôr em prática, diferente daquelas orações que eram tudo teóricas e palavras muito bonitas, mas que não diziam nada e não faziam parte do contexto do jovem. Nós nascemos na modernidade e, portanto, a paz racional acompanhou toda a nossa ação. Ao contrário de alguns movimentos que só trabalhavam com emoção, nós quisemos equilibrar racionalidade com emoção, de maneira que as pessoas entendessem e de maneira que ficassem realmente seguras. Porque a emoção passa e a racionalidade ficava realmente com as coisas amarradas. Por isso é que a tónica de racionalidade, que é da modernidade, ficou muito agarrada ao nosso processo. A descoberta da palavra de Deus que o Vaticano II nos fez levou-nos a falar muito sobre a palavra de Deus, levou-nos também a colocar em prática essa mesma palavra. Pronto, no encontro inicial, em vez de entregarmos o crucifixo, entregávamos a Bíblia. Começou-se a dar muita ênfase à palavra de Deus, de forma que se pediu que cada encontrista que lesse ao menos um versículo por dia da palavra do Senhor. E assim, a palavra de Deus esta tónica teve muita influência na nossa vida, porque foi uma descoberta do Vaticano II. Toda a nossa vida e nosso vivia numa época em que o homem vivia muito isolado e muito só. A tónica comunitária aí começou a aparecer no pós-Vaticano II. E então essa tónica foi muito desenvolvida por nós, estudava-se muito a maneira como viver em comunidade, tentava-se viver em comunidade, mesmo os coordenadores daquela época, que se chamava dirigentes, também tentarem viver em comunidade, em partilharem tudo,
Por exemplo, nas férias houve vários grupos que fizeram essas experiências. E ao mesmo tempo a participação, em que não havia participação de nada e passou a haver participação, as pessoas participarem em vários projetos, colaborarem mutuamente, e se deu uma vontade imensa de as pessoas continuarem a viver essa participação no dia-a-dia. E essa participação ia desde uma participação individual, comunitária, familiar e até litúrgica, em que as pessoas participavam de um modo diferenciado. Descobrimos a necessidade de ser autênticos e, ao mesmo tempo, a hipocrisia da própria sociedade, um rechaço a tudo quanto era mentira. Então as pessoas começaram a adotar a possibilidade de usar flores naturais, plantas. Portanto, aqui aparece uma tónica ecológica, naquele tempo que não se falava de ecologia, mas aparece essa tónica e ainda hoje se mantém na ornamentação das nossas casas, na vivência até do próprio encontro. Numa sociedade que era intolerante para com tudo e com tudo, os jovens começaram a questionar-se porquê. E aqui apareceu a tónica da tolerância. Tolerância, da dignidade humana e de respeito para com as ideias dos outros. De tal maneira que esta tolerância chegou ao ponto do encontro, por exemplo, inicial, desde o princípio, em dormir a casa, para as pessoas se sentirem livres de poderem optar ou não optar. Portanto, as pessoas não eram obrigadas a nada, graças à liberdade evangélica. E a tolerância manteve-se de respeito para com os outros. Se ele queria ser feiticeiro, que fosse feiticeiro. Se queria ser protestante, fosse protestante. Mas se fosse católico autêntico. Portanto, essa tónica também é muito importante e muito querida de nós. Estávamos proibidos de ler Teilhard de Chardin, mas João XXIII reabilitou-o e autorizou. E então foi uma loucura começarmos a ler Teilhard de Chardin, a tentar pôr em prática, e aí aparece precisamente tantas coisas interessantes que entraram para o nosso movimento. Depois também Emmanuel Mounier, que foi um profeta do Vaticano II, começou a pôr em prática muitas coisas, muito antes do Vaticano II, e finalmente foi Carlos Rogers e Paulo Freire, a nível pedagógico, que havia já certas intuições e nós começámos a lutar por elas. E então, até que depois se organizou tudo como devia ser e entrou seriamente na nossa vida a educação libertadora. Os três amores que foram escolhidos, amor a Cristo, amor à Igreja e amor ao homem, foi à base disso que foi tudo construído. Porque eram os amores essenciais, porque havia muita dispersão e assim foi tudo sintetizado nestes três objetivos que penso que ainda hoje persistem.